Estamos no ar, então? Estamos ao vivo. Estamos no ar, estamos ao vivo. Vamos aguardando aí as pessoas que vão se conectando aí com o canal Três Pontos, através do Facebook e também do nosso canal do YouTube. Seja muito bem-vindo, você que já está nos acompanhando aí pelo canal do Três Pontos. Já estamos ao vivo para você. Informação com opinião, um conteúdo aí relevante para contribuir com o pensamento crítico dos nossos internautas, daquelas pessoas que nos acompanham, daquelas pessoas que também não nos acompanham ao vivo, mas posteriormente estão aí nos acompanhando e vendo os nossos vídeos, os resumos dos nossos vídeos que estão à disposição nas redes sociais do canal Três Pontos. Muito boa noite para você, eu sou o Dair Silva e a partir de agora o Três Pontos para você. E vamos já começando aí, cumprimentando os nossos amigos, cumprimentando o meu amigo Leandro Sabino. Muito boa noite, Leandro. Boa noite, Odair. Boa noite, Cassiano. Galera que está assistindo, muito bem-vindos. Vamos lá, vamos comentar. Isso aí. Cassiano, boa noite para você também. Seja muito bem-vindo. Muito boa noite, amigo Odair. Muito boa noite, amigo Leandro Sabino. E boa noite a todos que nos assistem e nos ouvem, né? Temos bastante assuntos para debater nessa noite. Com certeza, com certeza. Olha, enquanto o pessoal já vai chegando, se aproximando aí, dando boa noite, já vou dando a boa noite aqui para o pessoal que está cumprimentando a gente, o Júlio Henrique Redel, meu amigo Júlio, o Mauri Moser também acompanhando a gente já, o Eliomar Simardi já dando boa noite para a gente, obrigado para vocês que já estão sintonizados no canal Três Pontos. Hoje, o tema da nossa live de hoje é Alcatraz. E, por incrível que pareça, nós não vamos comentar sobre o filme Alcatraz, sobre o filme Alcatraz, não. O nosso comentário aqui, a nossa rodada de opiniões será aí sobre uma operação da Polícia Federal que prendeu o Júlio Garcia, o presidente da Alesc, vejam só, o quase governador do estado de Santa Catarina, preso aí pela Operação Alcatraz. Para a gente ter uma ideia, essa operação, eu vou dar um parecer aqui sobre a Operação Alcatraz, ela, no dia 6 de outubro de 2020, nós já temos aqui uma reportagem no canal NSC Notícias, dizendo aqui que Júlio Garcia era apontado pelo Ministério Público Federal como chefe de um grupo criminoso investigado na Operação Alcatraz. Então diz aqui, o presidente da Alesc, o Júlio Garcia, é apontado como chefe da organização criminosa investigada na Operação Alcatraz. Na mais recente denúncia, o Ministério Público Federal afirma que o parlamentar tinha a chefia, olha só, a chefia, e ocupava indubitavelmente, diz a reportagem aqui, diz a Polícia Federal, indubitavelmente, Júlio Garcia ocupava o topo do grupo. A acusação feita pelo Ministério Público Federal coloca o deputado como figura principal e descreve a participação dos demais investigados. Os procuradores descrevem a organização como endógena, por atuar dentro das próprias instituições públicas que vitimava. Vamos ver aqui agora a descrição, um pouco da descrição, o que acontecia por lá, né? A descrição da organização. A denúncia descreve com detalhes a suposta composição do grupo que atuaria dentro do governo do Estado. Os procuradores citam como o de Nelson Nap, outros 4 servidores públicos responsáveis por viabilizar as fraudes nas licitações levadas a cabo pelo poder público. Depois, num segundo plano, estariam empresários investigados como Maurício Rosa Barbosa, dono de empresas de tecnologia. Ele e Nap continuam detidos em prisão domiciliar. Isso aqui lá em outubro, ainda o Júlio Garcia ainda não havia sido preso, que foi agora ontem, né, que ele foi preso aí pela Polícia Federal. Então, aí, denúncias de corrupção em licitações, utilizando a máquina estatal para isso. E é um caso aqui do nosso estado, né? O Júlio Garcia, presidente
da Câmara dos Deputados aqui de Santa Catarina, quase governador do estado de Santa Catarina, que com o afastamento do então governador Carlos Moisés, que foi votado aí por deputados, né, e também por procuradores ali da Justiça, com o afastamento do governador. Se a vice dele também tivesse sido afastada, né, a Daniela Reinert, se ela também tivesse sido afastada, quem teria assumido o governo do Estado? Quem teria assumido o governo do Estado? Nada mais, nada menos que o preso Júlio Garcia, apontado aí pelo Ministério Público Federal como chefe. E olha a palavra que eles usaram aqui na reportagem, que o Ministério Público colocou. Indubitavelmente, ele ocupava o topo desta organização criminosa. Está colocada aí a notícia. Ou seja, sem dúvida, né, Alder? Sem dúvida, não tem choro nem vela. Tem culpa no cartório. Os procuradores não têm dúvida a respeito da culpa do Júlio Garcia. Leandro, aproveitando já, emenda aí o seu comentário a respeito dessa situação, né, crítica aí pela qual passa a nossa Câmara Estadual com a prisão do seu presidente. Legal, cara. Pena que a gente não está falando do filme, né? Pena que a gente tem que falar de políticos, né? Mas você estava aí falando, daí, eu não sei o Cassiano, cara, mas eu achei que você estava falando do Rio de Janeiro. Sinceramente, achei que estava falando do Rio de Janeiro, cara. Governador caindo, presidente legislativo sendo preso. Você vê a vergonha que está a política do nosso estado, né, cara? E é pior ainda quando a gente dá uma pesquisadinha e vê que o Júlio Garcia não chegou na presidência da Alesc sozinho, né? Ele foi unânime o negócio, a votação dele, né? Ele chegou lá sem concorrência, ninguém quis disputar a presidência da casa com ele. Chegou lá com o voto de todos os deputados estaduais. Isso é muito grave. Apenas 2 deputados estaduais não tem, né, o rabo preso com esse cara, que é o Bruno Souza e o Gessé Lopes. O resto, todos votaram no Júlio Garcia para ser presidente da Alesc. Aí eu pergunto aí, e inclusive na matéria que diz ali, quando fala da eleição dele, diz que os acordos que já estavam pré-fixados, antes da campanha até. Que acordos? A gente é feito de bobo muitas vezes. Oi? Que acordos serão esses? Como é que é? Que acordos serão esses? Pois aí pô, o cara era presidente do Tribunal de Contas, poderosíssimo, um monte de prefeito na mão dele. Chega na Alesc, cheio de poder, ganha o apoio de todos praticamente, né? E aí agora a gente vê o nível de parlamentar, de pessoa que é esse cidadão aí. Aonde que eu quero chegar falando sobre isso? Quero falar sobre a redução do Estado. Os políticos precisam ter menos poder. O político tem poder demais. Numa democracia, como a gente define que o político não pode ter tanto poder. O político tem que ser um igual. Ele tem que ser um cara como eu, como vocês que estão aí me acompanhando na live, como quem está assistindo em casa. O político não pode ter privilégio, o político não pode ser mais do que a gente. E a gente vê que o Júlio Garcia é muito mais do que a gente, né? Você vê que agora, para definir se ele vai ser preso ou não, ou se ele é afastado ou não da presidência, vai ser votado, cara. A mesma esmagadora maioria que elegeu ele para ser presidente da Alesc, será que vai votar pelo afastamento dele? Né? Fica a pergunta no ar aí. Pois é, mas depois de decretada a prisão do cidadão, será que vai ter alguém diante da opinião pública que está se formando a respeito? Será que vai ter alguém com coragem para votar, né, pela permanência? Eu até creio que vá, né, mas a gente tem que observar se vai ser a maioria realmente dos deputados que vai votar agora pela permanência dele na presidência da Câmara Legislativa do Estado. Cassiano Schneider, com você a palavra.
Olha, em primeiro lugar, gostaria de ressaltar uma curiosidade, né? Vocês falaram sobre o filme Alcatraz. Alcatraz é uma ilha que está situada na cidade de São Francisco, na Califórnia, né? E ela é uma ilha que foi um espaço, né, sede do presídio de segurança máxima, né? Do maior presídio de segurança máxima da história dos Estados Unidos, né? Que, em tese, era para ser de segurança máxima, porque ele estava situado no meio do Oceano Atlântico, né? Desculpa, do Oceano Pacífico, e a uma distância considerável do continente, né? E era rodeado por águas bastante tumultuosas, né? Uma água gelada, e famosa também por ser cercado por tubarões, né? Então era uma ilha que difícil, quase impossivelmente alguém escaparia. Essa ilha, essa prisão, né? Ela abrigou vários criminosos, né, vários infratores famosos dos Estados Unidos, né, entre eles Alphonse Capone, né, o famoso Al Capone, que havia sido preso primeiro na prisão de Atlanta, né, e por não ter se comportado de forma devida em Atlanta, ele acabou sendo mandado para Alcatraz, assim como todos os demais presos, né, de grau de periculosidade alta, né. E tinha uma frase, eu sei porque eu visitei essa ilha, né? Eu estive lá, eu visitei, é uma história muito interessante, inclusive, e tem uma frase, né? Se você não respeita as leis, você vai para a prisão. Se você não respeita as leis da prisão, você vai para o Alcatraz, né? Ou seja, já resumi o que era o presídio. E é curioso que tenha sido denominado a operação da Polícia Federal agora contra os políticos de Santa Catarina, né, do nome porque Florianópolis, que é a capital do estado e, portanto, a sede, né, administrativa do governo do estado também, e da Assembleia Legislativa, Florianópolis ela é considerada uma cidade irmã da cidade de São Francisco, na Califórnia, né, por ter um ambiente muito parecido, por ter um polo tecnológico, assim como tem São Francisco, por ser uma cidade turística, por ter uma ponte muito parecida também com a de São Francisco, que é a ponte Hercílio Luz, né? Então, é uma parecida, então imagino que tenha tido essa associação também para denominar a operação. E o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que, assim como lá em Alcatraz, né, na cidade de São Francisco, estavam os criminosos mais perigosos, talvez, dos Estados Unidos, nós podemos dizer que os criminosos mais danosos da nossa sociedade também podem estar sendo investigados agora lá em Alcatraz. Por que eu falo isso? Porque o corruptor ou o corrupto, né, quem pratica o ato de corrupção numa escala como foi feita por esse pessoal agora que está sendo investigado pela Alcatraz, talvez seja muito mais perigoso, muito mais prejudicial, né, para o bem-estar de uma sociedade do que o criminoso que rouba, ou que é um simples equipamento, um simples objeto, né? É crime também, é passível de punição. Mas o camarada que, junto com a sua equipe, a sua quadrilha, né, armam um esquema de corrupção que, segundo investigação da Polícia Federal, desviou mais de 50 milhões de reais, né, em 10 anos, de 2008 a 2018, ele imputa, né, à nossa sociedade um prejuízo enorme, gigantesco, né, porque são recursos que estão sendo dados do erário, são recursos arrecadados pelos impostos pagos pelos cidadãos de bem, né, e que estão sendo destinados de maneira indevida para pessoas. Então, são pessoas da periculosidade, né, Júlio Garcia, aqueles dois empresários de Joinville que fizeram parte do esquema, os funcionários públicos de alto escalão que contribuíram para fraudar as licitações, né? Toda essa turma, e aqueles políticos presos também, toda essa turma são de alta periculosidade, assim como eram os presos lá que eram trancados em Alcatraz, na Califórnia. Então, eu acho que o nome, a homenagem, ela, né, pela gravidade dos crimes, pela gravidade das infrações cometidas por essa turma. E eu espero que a justiça seja feita. Mais uma vez, a Polícia Federal está fazendo um belo trabalho, né, como sempre vem fazendo no Brasil, e está caçando, né,
esses criminosos, né? Porque são criminosos, né? São bandidos. Está cada um por um e que a justiça seja feita, né? Ok, Cassiano. É importante a gente ressaltar também, né, que até nós temos aqui o nosso querido Eliomar está colocando aqui, tem muita coisa e muito mais corruptos, né? Não está falando aqui só do Júlio Garcia, enfim, né? Eu quero lembrar aqui de uma frase no sábado que passou, eu entrevistei o Gilson Marques aí do Novo, e ele falou uma frase que me chamou a atenção. Ele disse: Odair, do jeito que está a situação, falando agora da Câmara Federal, né? Mas a gente pode trazer isso para a nossa Câmara Estadual também, pela qualidade de quem ocupa as cadeiras, pela qualidade dos projetos de lei que estão sendo, ele falou que temos hoje em torno de 6 mil projetos aguardando para serem votados, isso só em caráter de urgência, aguardando para votação na Câmara Federal, para a gente ter uma ideia. Então, ele disse, pela qualidade de quem vota e pela qualidade dos projetos que estão lá para votar, ele disse que quanto mais funcionar a Câmara Federal, pior é. Quanto mais funcionar, quanto mais agilidade, quanto mais votações existirem, então, quanto mais eles cumprirem o papel deles, pior vai ser para o país. Nesse momento, pela qualidade dos políticos, né, que estão ocupando, e pela qualidade dos projetos que estão lá para serem votados, quanto menos funcionar, melhor para o país. Isso é triste a gente ouvir isso de um deputado que a gente percebe que tem vontade, né, de fazer a coisa diferente, que está lá para fazer a coisa diferente, mas é um no meio, né? É um lá no meio de tanta coisa errada. Mas essa frase me chamou muita atenção. Quanto mais a Câmara dos Deputados funcionar, pior, né? Não sei se concorda com essa frase aí, com esse comentário do Gilson, Sabino. Concordo. É mais ou menos assim, ó. Imagina que você tem uma loja que você sabe que todo dia que você abrir essa loja, alguém vai entrar e vai roubar tudo que tem no caixa. Você não abre mais, né? Se a gente tem essa opção de não abrir mais, a Câmara Federal, a gente não tem essa opção. Ela vai abrir e os caras vão continuar fazendo essa bandalheira. E o Gilson tem toda a razão. Um ano que foi um ano muito bom para o Brasil foi o ano que o Gilson esteve na presidência da CCJ. Não sei se vocês acompanharam. Que ele esteve lá e barrou muitos projetos ruins que impediriam, né? Enfim, que atrapalharia o brasileiro. O Gilson acabou barrando lá na CCJ já, né? Inclusive apelidaram ele de o coveiro das leis ruins, né? Foi bem legal. Enfim, quando um cara desse resolve participar da política, todo mundo ganha, né? Tu vê, um cara que é um empreendedor, estava com a sua vida bem encaminhada, jovem, um futuro promissor pra caramba pela frente, até que alguém chega nele e fala assim: ô Gilson, pô, tem um cara correto, decente, show de bola, por que tu não concorre a deputado, cara? Né? Colocar um pouco desse profissionalismo lá em Brasília. Aí o bicho vai lá, se elege, aí quando ele chega lá, cheio de boa vontade, como a gente vê, né, vários projetos, inclusive é do Gilson, o projeto que o Novo entrou solicitando que a gente pudesse devolver o dinheiro do fundo partidário, né? E tu vê, um cara tentando e outros 500 puxando para trás, né? Claro, não foi nem em votação isso aí, né? O Gilson sugeriu para o Novo poder devolver, não era todo mundo, só o Novo, né? Não precisava os outros devolver também. E mesmo assim, não quiseram nem votar. Então, esse é o nível dos nossos parlamentares. Quando alguém quer fazer alguma coisa que preste, não é interessante, não vai para frente. E aí a gente pega o exemplo do Júlio Garcia, aí, que a gente estava falando até agora. Brasília não é diferente de Florianópolis, né? A gente vê o Rodrigo Maia pintando e bordando lá e ninguém faz nada com ele. Aqui é bem provável que o Júlio Garcia também estivesse pintando e bordando, só que os holofotes da mídia não estão em cima dele, né? A Alesc é uma anunciante
né? Ela anuncia. Então, para a mídia não é interessante investigar uma matéria jornalística em cima do presidente da Alesc. Só noticia mesmo quando é escancarado, né? Quando prendem o cara, aí não tem como não noticiar, né? Aí não tem como não noticiar. Então, cara, eu vejo dessa forma, muito triste que a gente ainda tenha pouquíssimos parlamentares de qualidade. E aí que entra, que qualidade que é essa? O Júlio Garcia fez a campanha inteira dele, eu acompanhei ali, dei uma olhada nas redes sociais dele, em cima da lei das APAES, que eles chamam, né? Que é a lei que permitiu que as APAES recebessem dinheiro público, se eu não me engano, é isso, tá? E aí mudou a vida das APAES. Aí o camarada usa uma pauta dessa, sensível à sociedade, né, se elege em cima de uma pauta dessa para praticar esse tipo de atrocidade. E com uma pauta dessa, pô, o cara que ajudou as APAES, qualquer pessoa que vier com esse discurso vai se eleger. Então, é nítido a intenção de ajudar, né, criar uma lei que ajuda a APAE, mas é nítido que isso aí é puro marketing político eleitoral, né? Puro marketing político eleitoral. Só que a sociedade, nós, muitas vezes não ficamos sabendo, e aí o cara vem falando um discurso bonito de defensor da paz, se elege, e aí ganha direitos para pintar e bordar, né? Então, há um problema com os nossos parlamentares, mas há também um problema com a nossa sociedade, né? A gente pesquisa muito pouco sobre os políticos que recebem o nosso voto. E outra coisa, né? Como você falou, a maioria dos políticos, tem alguns políticos de carreira, mas tem alguns políticos também, como o Gilson, que, né, até o momento tem se mostrado um parlamentar diferente, mas saem da sociedade também para ir para a política. Então, são pessoas que estão lá, né? E são pessoas como nós. E a sociedade, na verdade, também é doente nesse sentido, né? Por não investigar, mas também porque também se deixa corromper por políticos corruptos. Cassiano, o que você acha desse comentário do Gilson de que quanto mais a Câmara dos Deputados funciona, pior é para a nação? Eu acho que ele fez a leitura perfeita, né? E ele, como muito poucas pessoas têm essa capacidade de fazer agora, né? Principalmente pelo fato de ele estar vivenciando, né, o dia a dia da vida parlamentar. Então, ele faz a leitura que é exatamente o que acontece, né? A Câmara dos Deputados, né? Uma Assembleia Legislativa no Estado e uma Câmara dos Deputados Federal, se ela funcionar como ela funciona de fato, né? Quanto mais ela funcionar, pior é em termos de resultado para a população. Por quê? Porque ela está viciada, né? É como o Sabino falou, às vezes não se trata de você criar mais leis, fazer boas leis. Se trata de você excluir as leis existentes, porque o excesso de leis que existe hoje no país, eles acabam travando, né, o dia a dia do cidadão, né? Se você quer fazer qualquer coisa, você quer inventar qualquer coisa, quer criar algum empreendimento, algum projeto, quer abrir um negócio, essas leis estão lá para dificultar a sua vida. Então, nesse modus operandi tradicional da política brasileira, quanto mais funcionar a Câmara dos Deputados, pior é. Agora, na teoria, né, se fôssemos reinventar, né, o funcionamento de uma Câmara, né, de parlamentares, na teoria funcionaria muito bem, né, se primeiro fossem eleitos pessoas de capacidade, né, de capacidade intelectual e que sejam, de fato, representantes do povo. Eu quero fazer um comentário bem rápido aqui, como foi falado agora sobre políticos de carreira, né, e políticos que, de fato, exercem uma atividade econômica, uma atividade social e estão indo lá fazer um trabalho. Eu cito aqui a democracia, né, ateniense, né, a gente fala muito que a liberdade das pessoas, ela passou a se desenvolver, né, com a Inglaterra, lá no século XVI, século XVII, depois um pouco na França, depois se espalhou para os outros países e até que, enfim, nos Estados Unidos, né, que é a conhecida terra da liberdade. Mas houve um sopro, um hiato de liberdade, pessoal, existente lá em Atenas, lá muitos anos antes de Cristo, tá? Lá por mais ou menos 1300, 1600 antes de Cristo, Atenas era uma democracia já existia o processo democrático,
que surgiu na época de que forma? Trabalhadores camponeses que tinham cada um o seu pedaço de terra, eram pequenos produtores rurais, que, como eles eram donos de terras, eles, portanto, tinham direito ao voto. E lá era engraçado, porque na época não era qualquer um que votava, era só quem tinha, de fato, um título de propriedade, né? Portanto, uma fazenda, um pequeno sítio. E todos esses que tinham, os pequenos camponeses, portanto, eram numerosos, eles tinham o poder de voto. Eles tinham também o direito à legítima defesa. Eles poderiam se armar, né? Poderiam expulsar aí invasores das suas propriedades. Ou seja, mais ou menos o que os Estados Unidos se tornaram aí no século XIX, agora século XVIII e XIX, já existia algo bem rudimentar, parecido com os Estados Unidos lá atrás em Atenas. O que eu quero dizer com isso? Essas pessoas que exerciam o seu voto, elas tinham uma atividade econômica, elas tinham uma ocupação, ou seja, elas sabiam a dificuldade que era de se prever um clima, a dificuldade que era de você projetar uma safra, se ela ia ser boa, ia ser ruim, porque eram agricultores, né? A dificuldade que era de você estar calculando a quantidade de impostos que você teria que pagar naquela safra para saber quanto vai sobrar, né, de lucro para você também poder sustentar a família. Ou seja, eles viviam a vida do cidadão comum tradicional. Portanto, eles sabem o que eles deveriam fazer para os seus representantes, para os seus próximos. Eu sei, por exemplo, se eu sou camponês naquela época, eu sei o que você, Dair, o que você, Sabina ou Dair, que os nossos ouvintes que passam pela mesma coisa que eu passo, eu sei o que é bom para vocês e o que não é. Essa é a democracia legítima. É quando a pessoa que sai da vida comum, que tem uma profissão, que tem um trabalho, está indo lá representar na Assembleia Legislativa, representar, né, a sua classe, o seu grupo econômico, o grupo social. Então, e naturalmente, na época de Atenas, existia também os juizados. O que a gente conhece como júri popular nasceu lá em Atenas naquela época. Então, o imperador, ele reunia um grupo de pessoas que faziam o julgamento com base nas evidências que se apresentavam. Era um processo de julgamento rudimentar, mas era algo muito parecido com o que se pratica hoje. Então, já existia um senso de justiça muito grande naquela época. Depois, Alexandre o Grande conquistou Atenas, aquilo caiu, né? A nação grega ela ruiu, e infelizmente veio a Idade Média foi um atraso de vida, né, para toda a sociedade, e depois é que começaram a surgir de novo as noções de liberdade, de justiça e de democracia. Mas, hoje, pessoal, nós deveríamos repetir o que Atenas fez naquela época, né? A gente tem que começar a eleger pessoas que se identificam com a gente, pessoas que sabem o que nós passamos no dia a dia, sabem a quantidade de impostos que a gente paga, sabem a dificuldade de abrir uma empresa, sabem a dificuldade de manter uma propriedade, da dificuldade de manter uma propriedade. Isso também é muito importante, né? O alto custo de tributos que você tem todos os dias para pagar, todos os meses. Então, o que nós estamos vendo agora no episódio do Alcatraz, do Júlio Garcia, são políticos de carreira que não dão a mínima para a população comum. Por quê? Porque muitos deles não foram acostumados a trabalhar. Eles foram treinados para serem políticos de carreira, entraram muito cedo nesse círculo vicioso de se formar como um político, né? E para atender aí as demandas e as necessidades dos poderes da República. E isso é muito ruim porque esses políticos que estão lá não sabem o que a gente precisa de fato. Que é o quê? Menos Estado, como o Sabino falou, menos impostos e mais liberdade de ação. E esses políticos fazem justamente o contrário. Eles, além disso, eles roubam, né? Eles corrompem, eles desviam recursos, como desviaram agora no que a Operação Alcatraz acabou descobrindo. Então, é muito ruim. Eu acho que os políticos, nós temos que eleger políticos que saem, que emergem do nosso cotidiano, do nosso modo de vida, do nosso ambiente. Chega de eleger político que já está há 16 anos, há 20 anos lá, né? Votando os mesmos projetos de lei para dificultar a sua vida, a nossa vida, que não temos nada a ver com isso, a gente só quer trabalhar e sobreviver. E a gente precisa perceber esse movimento, né? Porque é engraçado que esse pessoal eles conseguem se perpetuar justamente pelo poder que tem, pela articulação política e
mas que a população comece a perceber esse movimento. E vamos ver o desenrolar dessa situação do Júlio Garcia. Vamos ver como é que vão votar os deputados, né? Vamos ver como é que vai votar o nosso deputado aqui também, se vai votar aí pela permanência do Júlio Garcia na presidência da Câmara, né? E veja como é que como que a justiça e as próprias leis são criadas em favor deles, né? Porque numa situação dessa, o Ministério Público acusando, dizendo que indubitavelmente, sem dúvida, o camarada é o chefe de uma organização criminosa. Ainda a Câmara vai votar para ver se ele vai perder o cargo de presidente da Câmara. Esse cara já devia ser afastado na hora, já devia estar preso, perder seus direitos políticos na hora, né? Então é brincadeira o que a gente vê acontecendo por aí, mas são as leis que eles próprios criam para se autodefender, né? Para se autopreservar, infelizmente. Sobre isso, Leandro, só um comentário, cara. Leandro. Já estava decidido, né? Os mesmos deputados que colocaram o Júlio Garcia sentado na cadeira de presidente da Alesc já tinham decidido que o sucessor dele seria um camarada chamado Mauro de Nadal. Não sei se vocês conhecem ele, mas pelo que eu estava lendo, na nova eleição da mesa aí, diretora da Alesc, esse cara já seria o novo presidente, né? O Júlio Garcia não faria mais parte da mesa, né? Pelo que eu vi. E o nosso deputado Laércio, mais uma vez, faria parte da mesa. Ele já fez parte da mesa junto com o Júlio Garcia, né? Como secretário, se não me engano, ou segundo secretário. E agora, na nova composição, o deputado Laércio está de novo na mesa, se eu não me engano, como secretário. E secretário não é pouca coisa, é o top 3 ali, né? Pelo que a gente entende. É o top 3 dos poderosos da Alesc. Então, o deputado Laércio, a gente sabe, faz parte do grupo do Júlio Garcia, que inclusive apoiou essa eleição dele à presidência da casa, fez campanha para o Moisés cair, justamente isso que você falou, né, Odair? Que eles queriam colocar o Júlio Garcia na cadeira de governador. O Laércio fez campanha junto com outros deputados contra o Moisés, e aí agora recente, não sei o que o Moisés andou falando no ouvido dele, que ele mudou de posição e passou a defender o Moisés. Quem sabe agora que ele passou a defender o Moisés, ele trai o Júlio Garcia, não sei, vamos aguardar agora. E eu comento dele, Odair e Cassiano, porque é o nosso deputado aqui, né? É o deputado da nossa região. O Cassiano mesmo comentou ali. A gente precisa votar em iguais nossos, né? Em pessoas que a gente vê no dia a dia, trabalhando e se identifica com essas pessoas, né? E eu não lembro o que o deputado Laércio fez na vida dele, né? Eu lembro dele como prefeito, né? E depois agora como deputado, mas antes de ser prefeito, sinceramente, desconheço a carreira profissional do Laércio. Será que ele está preocupado com quem trabalha e produz aqui na nossa região? Já que ele, né, sempre foi político? Fica aí a questão para nós pensar, né? Era isso que eu queria dizer. Valeu. E olha, particularmente, né, a gente demorou tanto para conseguir ter um deputado aqui e da cidade, né? Vamos falar assim, nós temos um deputado de Timbó lá na Câmara dos Deputados estadual. Então demorou tanto, se fez sempre que havia uma eleição, eu lembro de todas as eleições, tinha candidatos aqui da nossa região, da nossa cidade, mas aí né, pelas questões políticas mesmo, ia mais um e mais outro de outro partido, dividiam os votos, e aí ninguém conseguia se eleger, e de repente a gente consegue ter um deputado lá, e não só ter um deputado lá, mas um deputado que acaba sendo influente e atuante, já está na mesa diretora da Câmara Legislativa. Então, poxa vida, eu realmente, pessoalmente, eu torço pelo Laércio, né, para que ele use esse poder e esse cargo e essa posição que ele alcançou graças à votação expressiva que ele conseguiu aqui da nossa cidade, da nossa região, mas que ele realmente use esse poder, essa expressão e essa cadeira que ele tem lá na Câmara dos Deputados para realmente fazer aquilo que deve ser feito, aquilo que é o melhor para todo o estado de Santa Catarina, é lógico, né? Mas a gente, olhando aqui para a nossa região, que ele também olha aqui para a região que o elegeu. Mais algum comentário sobre esse assunto? Tem 2 anos ainda, né? Tem 2 anos, pois é, tem 2 anos aí para melhorar, né? Porque até agora a gente só viu
puxação de saco de político, né? Como você mesmo falou. Está tendo atuação puramente política, né? Porque até agora a gente não viu nenhuma proposta de lei que realmente vá melhorar, facilitar, desburocratizar a vida dos catarinenses. E a atuação política, a gente percebe que se o camarada tiver uma boa atuação política, ela é necessária, ela é hoje o Cassiano sempre fala, né, do nosso sistema representativo, a política acaba sendo necessária, mas que se use ela para o benefício do Estado, para o benefício do povo, né, e não para o benefício próprio dos políticos que usam, né, essa questão política para o seu próprio umbigo. Gente, estamos com 35 minutos, penso que esse assunto esteja aí já esgotado. Nós temos alguns outros temas ainda para abordar no dia de hoje, nessa live do 3 Pontos. Queremos agradecer a você que está online com a gente, ao vivo com a gente, assistindo aí pela página do Facebook, do canal 3 Pontos. Nós estamos todas as quartas-feiras, das 19 às 20 horas, ao vivo aqui, discutindo os principais assuntos da última semana, dos últimos dias, com opinião, formando aí um conteúdo relevante para contribuir com o pensamento crítico. Olha, hoje, dia 20, tomou posse o Joe Biden, lá nos Estados Unidos. Né? Aos 78 anos de idade, ele se tornou o chefe do governo mais idoso da história do país, durante uma cerimônia sem público, devido à pandemia do novo coronavírus, e com uma segurança, um arsenal de segurança redobrado devido aí à recente invasão do Capitólio. O ex-presidente Donald Trump não compareceu ao evento, mas foram substituídos simbolicamente aí por Barack Obama e Michelle Obama, o George Bush e Laura Bush, o Bill e a Hillary, né? A Hillary Clinton também compareceram, além do ex-vice-presidente Mike Pence. O evento teve início com o discurso das autoridades, Lady Gaga aí cantando o hino dos Estados Unidos, e o Biden fez seu primeiro discurso de presidente, pedindo união, né? As falas foram bastante voltadas para o desejo de um país mais unido para combater o coronavírus e superar a invasão do Capitólio, que representa, segundo Biden, uma forte divisão política na nação e uma ameaça à democracia. Eu quero compartilhar com vocês aqui também o que a Jovem Pan colocou aqui como principais propostas do Joe Biden para os Estados Unidos. As propostas de Joe Biden na área da saúde são os exemplos mais claros de sua intenção em dar continuidade ao trabalho que foi feito durante o governo Barack Obama. Além do combate à Covid-19, uma das prioridades do democrata é fazer com que o Obamacare alcance uma parcela ainda maior da população norte-americana. Para aplacar os efeitos econômicos da pandemia, Biden já anunciou o desejo de abrir escolas e empresas com segurança e de liberar um pacote de 1,9 trilhão de dólares, não de reais, de dólares. Além disso, ele apoia o aumento do salário mínimo em nível federal para 15 dólares a hora. Na política externa, a expectativa é de que Biden retorne à postura multilateral dos Estados Unidos. O democrata já anunciou que nos próximos dias o país retornará à Organização Mundial da Saúde e ao Acordo de Paris que o Trump havia tirado dos Estados Unidos, o que remete à sua grande defesa das causas ambientais. Durante a campanha eleitoral, o democrata chamou a atenção do Brasil pelas falas condenando as queimadas na Amazônia e levantando a possibilidade de intervenção no assunto. O mais novo presidente dos Estados Unidos também considerou urgente tomar atitudes em relação à questão migratória. Ele acabará com o veto migratório aplicado por Trump a cidadãos da Venezuela, da Coreia do Norte e outros 11 países com populações muçulmanas significativas. Então está aí um resumo da situação também do Joe Biden assumindo definitivamente aí os Estados Unidos. E eu gostaria de saber aí dos meus amigos Leandro Sabino e Cassiano Schneider. Agora eu vou começar com o Cassiano, para inverter um pouco a ordem dos 3 pontos aqui. Cassiano, qual é a expectativa desse governo Biden? Na sua opinião,
o que podemos esperar dos Estados Unidos para os próximos 4 anos? A ordem dos fatores não altera o produto, né, Odair? Falando dos 3 pontos aqui, né? Exatamente. Bom, o Joe Biden, eu acompanhei um pouco o discurso dele, né, e ele pregou um discurso de união, né, ele relatou ali um pouco, contou um pouco a história, né, dessa oposição ferrenha, né, dessa divisão que se criou entre os azuis e vermelhos, né, os democratas e republicanos. O país, de fato, ele tem estado bem dividido, né, e entre republicanos, os eleitores republicanos que são mais conservadores, né, e os democratas que já são mais de uma ideologia um pouco mais voltada para a centro-esquerda, né, e tem realmente essa disparidade, e isso causou, né, isso elevou os nervos, né, da população. Tanto é que a gente viu as manifestações que aconteceram aí, né, nas últimas semanas, né, principalmente a invasão aí a Washington, né, e eu acredito que realmente existe um trabalho bem desafiador, né, para se fazer agora como chefe da nação, né, o Joe Biden. Ele tem uma responsabilidade muito grande que é reunificar o país, né, que eu acho que essa mensagem que ele deu hoje de dizer que eu estarei governando, né, e ao alcance de todos, é uma mensagem importante. Tomara que não seja apenas um discurso, né, bonito, né, tomara que de fato ele empregue essas ações, né, que ele diz. E eu acho que isso é muito importante até eu acho que deve haver essa reunificação, né, como é que eu posso dizer assim, a conciliação, né, entre republicanos e democratas, porque houve realmente uma separação muito grande, eu acho que mais provocado pelas alas mais extremas de cada lado, né, de cada partido, mas eu acho que eles podem realmente se reaproximar, e os democratas e os republicanos, historicamente, eles eram um partido só, né, então os democratas depois, eles emergiram dos republicanos, acabaram se separando ali, mas eles sempre tiveram caminhos comuns, né, que eles foram trilhados, então eu imagino que o Biden, ele possa, por um lado, ter condições de fazer um bom governo. O que me preocupa é realmente a pressão da ala democrata, né, da ala mais à esquerda democrata, representada pela Kamala Harris, né, que é uma socialista convicta, né, ela é uma pessoa que defende fortemente a tributação sobre patrimônio, o aumento da tributação sobre patrimônio, o aumento dos impostos sobre os mais ricos, né, isso, quem entende um pouco de liberalismo econômico, como eu sei que vocês entendem, e muitos que estão nos assistindo, isso é um crime, né, contra o desenvolvimento econômico, né, eu acho que não é por aí que você cria uma sensação ou você diminui a desigualdade social, né, para você reduzir a desigualdade social, você tem que dar igualdade de oportunidades. Simples, é só isso, né? Não precisa você ficar corrigindo, fazendo com que as pessoas paguem mais impostos do lado de lá, né? E, ao mesmo tempo, desestimulando elas a produzirem mais, a gerarem mais empregos, né? Porque se você está sendo mais tributado num lugar, você vai procurar um lugar que pague menos impostos, que cobre menos impostos. O que me preocupa também é uma fala que o Biden citou durante a sua campanha, que é a respeito do aumento, né, do salário. Você mencionou agora, Odair, né, o aumento ali do salário mínimo, né, para $15. Eu acho que $15 a hora, né? Eu acho que tem que tomar cuidado com essa tentação, né, de se aumentar o salário da base trabalhadora da workforce, né, que a gente chama dos americanos, os trabalhadores industriais, porque não é assim que você também gera desenvolvimento econômico. Você aumentar artificialmente um salário, o que você vai fazer? Você vai estar levando a conta para o empreendedor, para quem está gerando emprego. Então, ele pode dizer o seguinte, não, hoje eu tenho 100 funcionários, mas agora o salário mínimo aumentou artificialmente, a mando do presidente da República, e eu simplesmente vou preferir agora ficar com 80. Eu vou automatizar, eu vou procurar comprar mais máquinas, mais equipamentos, eu vou automatizar meu processo de produção. Então, isso pode dar um efeito colateral muito prejudicial para a economia, para a sociedade. Eu lembro de um ex-diretor do Chase Bank, que lá na época da Grande Depressão, tá, que surgiu depois de 29, nos anos 30, nos Estados Unidos,
Os Estados Unidos viviam um período de escassez, né, monetária, um período de extrema pobreza, né, a economia ela havia caído quase 30%, né, o PIB americano, então vivia uma situação bem trágica. E daí vieram aí os salvadores da pátria, né, como a gente conhece, os políticos que queriam aí fazer milagres para tentar consertar a economia. E eu lembro que esse diretor, eu li num livro, né, que esse diretor teria dito, em certa vez, quando o governo também ameaçou aumentar salários artificialmente, ele disse, não é o aumento de salário, né, que provoca o desenvolvimento econômico, é o desenvolvimento econômico que provoca o aumento de salário. Então, isso é muito importante, né, a gente não fazer essa confusão. Então, de uma maneira geral, eu acho que o Biden, eu acho que ele tem mais esse tom de conciliação. Por um lado, ele pode apaziguar os ânimos dos dois lados, né, aí, republicanos e democratas, mas ele tem que tomar muito cuidado com as pressões mais à la socialismo, né, que ele recebe dentro do Partido Democrata. Ok, eu quero, antes de ouvir a opinião do Sabino, eu só quero compartilhar aqui alguns dos nossos internautas que estão acompanhando aqui, fazendo algum comentário. O Wolfgang Rudolph aqui acompanhando a nossa live. Uma boa noite para você, Wolfgang. Obrigado pela audiência do nosso canal. Eu também torço para o Laércio, diz aqui, partes cada deputado, para que façam o que é bom para não só cada eleitor, mas todos os habitantes. Porém, meu apoio é zero para quem, como ele, que, por exemplo, propor projetos que aumentem o seu próprio salário. Isso durante o pico da pandemia. É o comentário aqui do Wolfgang Rudolph. Obrigado, Wolfgang, pela sua colaboração, pela sua contribuição. Com certeza, esse é um ponto bem importante aí colocado pelo Wolfgang. Sabino, vamos lá, meu amigo Potter. Estados Unidos da América, sob nova direção. Sob nova direção. Sob nova direção. Sob nova direção. Legal. Cara, pela idade do Biden, fica esse receio em todo mundo, né? Da vice assumir a qualquer momento, né? E isso que o Cassiano falou, acho que é o grande receio do mundo inteiro, né? Porque se o Biden não terminar o mandato, a vice ela tem convicções fortíssimas aí no lado comunista do negócio e com certeza, como mulher mais poderosa do planeta, ela vai querer fazer valer a sua ideologia, né? Isso nós estamos falando da maior economia do mundo, né? Isso é bem, bem preocupante. E eu gostaria de trazer uma frase do economista Roberto Campos, que eu acho que ilustra bem o que o Cassiano falou sobre aquilo que ela defende de taxar grandes fortunas e por aí vai, tá? Que é o seguinte, ó, o respeito ao produtor de riqueza é o começo da solução da pobreza. Então, quando a gente vê qualquer político usando o dinheiro pago dos impostos, né, de quem gerou aquela riqueza, ele está desrespeitando esse gerador de riqueza, né? Está desrespeitando e, consequentemente, colaborando para que haja pobreza, né? Fortalecendo a pobreza, evitando que pobres saiam da pobreza, certo? Tirando a oportunidade da frente de quem teria se não fossem os políticos. Então, me preocupa muito essa vice aí, né? Me preocupa muito. Mas o Biden, eu vejo ele, cara, aquele senhorzinho que não quer guerra com ninguém e que quer escrever o nome na história, sabe? Tipo, meu último suspiro, quero ser presidente. Mais ou menos isso. Né? Ele tentou outras vezes, né? Tentou 2 vezes a nomeação do partido e dessa vez deu certo, enfim, se elegeu, tudo mais. Eu acho que era isso que ele queria, né? Era isso que ele queria. E aí eu fico com mais receio ainda, né? Eu fico com mais receio ainda. Porque eu acho que era isso que ele queria, chegou lá, beleza, e a vice dele é muito forte. No caso, a vice dele representava muito mais os anti-Trump do que o próprio Biden, né? A vice do Biden movimentou muito a eleição lá nos Estados Unidos, porque vocês se lembram, né, que o Trump, a grande promessa dele de campanha era o muro, para evitar que os mexicanos tirassem os empregos dos americanos, aquela coisa lá, né? E a vice é descendente de mexicanos, né?
ela é dessa... Enfim, não que ser mexicano seja ruim. O que eu quero dizer é que o povo que o Trump declarou guerra se identifica demais com a vice do Biden, né? Então, além de ter o poder do cargo, ela vem com esse poder das ruas, né? Toda essa ala da extrema esquerda mundial, com certeza, tá adorando ver a Kamala com o nível de poder que ela está. Então, isso me preocupa, mas tirando isso, cara, é aquela, né? Aqui, se lá a gente está preocupado, imagina aqui, nós estamos falando em lira ou baleia Rossi. Imagina aqui, cara. Uhum. Então, o nosso presidente da Leste aqui foi preso. Então, você imagina, né, se lá não está legal, imagina aqui. Uhum. Pois é, pessoal, e eu vejo assim que a principal questão dos Estados Unidos e mundial atualmente, ela tem sido na esfera das ideologias, né? Na questão econômica, na questão política, as coisas têm caminhado como sempre caminharam. Mas o que tem afetado demais a política mundial, especialmente nos Estados Unidos, a gente vendo, especialmente nos Estados Unidos e aqui no Brasil, que eu acho que são os dois holofotes que a gente mais presta atenção, a questão é mais ideológica. Quando entram nas pautas ideológicas, é que surgem aí as convulsões sociais, surgem os problemas e as disputas pelas redes sociais, e o presidente Bolsonaro tem também atuado, né? A campanha dele também foi bem forte em cima das pautas ideológicas. Eu acho que isso também, como a gente nunca fazia tempo que não havia um candidato que fosse tão o oposto, né, daquilo que a gente tinha em termos das pautas ideológicas, foi isso que chamou a atenção. E nos Estados Unidos não é diferente. Lá a pauta ideológica também esteve no comando das eleições aí. Lógico, a questão da pandemia foi um fator preponderante aí na decisão. A gente já comentou isso no momento em que a gente comentou as eleições, né? Agora a gente já está comentando os próximos 4 anos com o comando do Joe Biden, e as pautas ideológicas com certeza é que vão prevalecer, e até aquilo que a gente já anunciou aqui, né, algumas questões ideológicas que ele está já anunciando que vai fazer de forma diferente do que o Trump havia, né, tomando decisões opostas àquilo que o Trump já havia tomado. Só para a gente complementar esse assunto, mais um pouco de opinião dos meus amigos Leandro Sabino e Cassiano Schneider. Qual o reflexo, né, na opinião de vocês, desses próximos 2 anos de Kamala Harris e Joe Biden? E eu não coloco isso, não foi engano, não, colocar a Kamala na frente. Eu também concordo que ela vai estar vai ser uma das vices mais atuantes da história dos Estados Unidos, né? Talvez não apareça tanto, mas ela vai estar interferindo e atuando. Vai ser uma das vices, eu creio que mais vai atuar, né, na política, enfim, todas as esferas do governo. Ela vai estar realmente, não ela, né, mas a ala que ela representa lá dos democratas vai estar ditando o rumo aí dos Estados Unidos nos próximos anos. Então eu queria conversar com vocês agora a respeito disso. Qual é o reflexo desses próximos 2 anos, né, de Kamala e Joe Biden lá, para as eleições de 2022 aqui no Brasil? Qual é o reflexo dessas... O que pode haver de reflexo para as nossas eleições em 2022? Cassiano. Olha, eu acho que o grande fator, né, que sustenta toda essa política ideológica, né, representada também pela Kamala Harris e por outras personalidades, o próprio Bernie Sanders, né, o senador de Vermont, lá dos Estados Unidos, que chegou a ser pré-candidato a presidente da República também, e também é uma ala que é representada também por vários políticos aqui no nosso país, né, o
o próprio PT, né, o PSOL, né, o PSOL que está vindo com bastante força aí, né, a nova esquerda, né, the New Left, estão chamando. E eu acredito que, sim, essa mensagem, né, os conceitos ideológicos desta esquerda, representada pela Kamala Harris, agora que está ocupando a posição de vice-presidente dos Estados Unidos, ela vai ecoar com mais força, né, no continente americano. O continente americano já é bastante composto por esse tipo de política, de ideologia, né, basta a gente olhar para os nossos vizinhos, né, e o Brasil, ele também, né, muito influenciado por esses ideais, eu diria assim, ora socialistas, ora sociais-democratas, né, os sociais-democratas, eu diria assim que talvez predominou no Brasil nos últimos anos, né, e é o que, na verdade, está definindo o perfil hoje do governo Biden. Ele vai ser um social-democrata, ele não vai ser um liberal, né, as próprias propostas dele aí já estão dizendo isso. Então, eu acho que isso pode influenciar também as eleições aqui no Brasil, por quê? Não só porque eles hoje comandam a nação mais poderosa dos Estados Unidos, são o líder do continente americano, não só por isso, mas porque a grande mídia está dando sustentação para... A grande mídia está aplaudindo a eleição de Joe Biden e Kamala Harris, né? A CNN não passava um dia sem criticar, sem fazer até agressões, né, de certa forma, ataques, né, ao governo Trump, né? O governo poderia ser a melhor ação que o Trump tivesse tomado, mas a CNN estava lá para achar um defeito, né? E assim como outros canais de televisão aí, outros canais da mídia nacional também americana. E aqui no Brasil da mesma forma, né? A gente vê aí Globo, né? Band, outros canais, as revistas, a Folha de São Paulo, né? Os jornais aí também, Estadão, todos esses jornais e veículos de mídia se unindo, né, numa coalizão para tentar enfraquecer o governo do Jair Bolsonaro, que é isso que está acontecendo, né? E a gente percebe isso nas opiniões também com quem a gente conversa, né? Até às vezes a gente tem leves discussões com colegas, com conhecidos. Né? Porque você é bolsonarista, porque você é comunista. Não, se trata de você ter serenidade e enxergar qualidades e defeitos do governo que está aí. Se você não é capaz de enxergar, né, as qualidades e só enxergar os defeitos, me desculpe, mas então você está sendo influenciado pela grande mídia. É simples, não tem outra explicação. Ou você está sendo prejudicado, está deixando de ganhar os seus direitos que você ganhava antes nos governos anteriores, né? Então, eu vejo que essa influência dos Estados Unidos, agora comandados, governados pela ala democrata e também pressionados pela ala um pouco mais radical dos democratas, né, que é da Kamala Harris, pode sim influenciar a eleição aqui no Brasil, porque está havendo uma organização maior desses grupos ideológicos agora, né, financiados pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm influência, eles exercem influência cultural, filosófica aqui no Brasil, então eu acho que eles podem influenciar as eleições aqui, sim, e suplantados principalmente pela grande mídia. Eu acho que isso vai fazer toda a diferença. Preparem-se para uma eleição de guerra. Vai ser pior do que era em 2018, do que foi em 2018, principalmente agora com essas lideranças sociais-democratas eleitas nos Estados Unidos. Eles vão atacar a Amazônia, vão dizer, aliás, que o governo não... vão falar com um tom ainda mais forte que o governo não está protegendo a Amazônia, vão dizer que o governo não teve uma boa gestão durante a pandemia. Tudo aquilo que eles falaram contra o Trump, eles vão também agora dizer, né, vão soltar, vão ecoar esses discursos contra o Bolsonaro. O Biden já falou, né, que ele vai intensificar a pressão sobre a Amazônia. Então, quer dizer, ele já está dando mais ou menos o que vai ser o governo dele, as relações dos Estados Unidos com o Brasil. E isso realmente pode vir a favorecer a campanha de um governo mais de esquerda, né, de um candidato mais de esquerda, se a ala, vamos dizer assim, de centro-direita, representada pelo Jair Bolsonaro e pelo seu grupo, não se organizar. Jair Bolsonaro e a sua ala precisam se organizar, o seu grupo precisa se organizar como fizeram em 2018. Se eles entrarem numa campanha desorganizados como estão nesse momento, em vários aspectos, né, a gente vê até pelo resultado das eleições municipais, vai acontecer a mesma coisa com o Trump. Né? O Trump também, eu acho que faltou um pouco de estratégia, faltou um pouco de planejamento, um pouco de inteligência. O Trump poderia ter ganhado essa eleição, mas ele cometeu vários erros, né? Eu acho que ele subestimou, talvez, a sua própria derrota, né?
Então, eu acho que vai ter uma influência, vai ter um peso, isso vai favorecer as campanhas de esquerda agora no Brasil, e agora em 2022, mas se o grupo de Bolsonaro, o grupo mais conservador, se organizar, eu acho que existe um caminho aí razoavelmente simples, né, para a reeleição do presidente. Ok, Cassiano, obrigado. Sabino, e na sua visão, a influência desses próximos 2 anos de Estados Unidos, já estão chamando os Estados Unidos, acaba de nascer hoje a República Popular Americana. Eu vi essa frase no Twitter hoje. Hoje morreu os Estados Unidos da América e nasce a República Popular Americana. Sua opinião, Potter? Vamos lá. Cara, concordo com o Cassiano. Da mesma forma como a eleição do Trump favoreceu a eleição do Bolsonaro, porque quando o Trump apareceu nos Estados Unidos, ele também falava o que pensava, enfim, tinha as características que o Bolsonaro também tinha, né? Então, o brasileiro viu no Bolsonaro o Trump tupiniquim, vamos dizer assim, né? Então, com certeza, a força que o Bolsonaro teve em 2018 veio muito da força que o Trump mostrou ter nos Estados Unidos, né, em 2016. E não vai ser diferente agora. Ganhando esse governo lá, a gente já viu que depois que acabou a eleição da americana, a gente viu que o Rodrigo Maia e os seus aliados ali, os seus comandados, já se juntaram com o pessoal da esquerda, né, para colocar o novo presidente da Câmara. Então, juntaram todos esses partidos aí de centro, muitos de centro e da esquerda, para eleger o novo presidente, que já é um movimento, né, de articulação que indica qual que é a tendência para a próxima eleição presidencial. Então, eu não acho que o PT venha, na minha opinião, né, eu não acho que o PT venha com força, né, acho que eles aprenderam a lição, acho que o PT acabou também nem produzindo nenhuma liderança, só se surgir agora, né? Então, eu acho que o PT vai acabar sendo aqui no Brasil um pouco coadjuvante na vitrine, porém, nos bastidores, como sempre, vai estar atuando fortemente, né? Como já atua. Para quem não sabe, o PT tem a maior bancada da Câmara Federal. Então, o PT, a galera fala, tiramos o PT. Tirou nada, cara. Tirou que era presidente. O resto está lá, tá? E está enraizado, tá? E aí o Cassiano falou ali dos sociais-democratas, né? A minha opinião, cara, que o social-democrata ele é mais nocivo do que aquele que se considera um comunista. Porque o cara que se considera comunista e que fala que é comunista, socialista e que defende essas pautas, ele acaba já acaba soando aquela sirene, né? Para todo mundo saber, e aí aquele cara já é mais ou menos evitado, muita gente começa a falar sobre isso, como a gente viu a Manuela Dávila, né? Manuela Dávila estava com a eleição certa em Porto Alegre, o pessoal começou a falar, né? Galera, Manuela Dávila defende isso aqui, vocês querem isso? Colocando, né, as pautas comunistas que ela defende. Como, por exemplo, defender o assalto. Ela defende o assalto. Pergunta para ela se ela não defende o assalto. Ela defende o assalto, né? Esse tipo de coisa que, numa sociedade livre, organizada, democrática, não tem espaço, né? Mas é com esse pessoal... Então, por isso que eu digo que o social-democrata, muitas vezes, é pior, porque ele pode trazer esses interesses desse lado sombrio, vamos dizer assim, maquiado, né? O lobo em pele de cordeiro, vamos dizer assim. A gente vê que os mais poderosos são quem está no Partido Social Democrata, porque é aquele cara que não se posiciona, ele vai com todo mundo, a maré está levando para lá, vamos junto, a maré está levando para o outro lado, agora vamos trocar, né? A gente viu aqui na nossa região, nosso deputado, primeiro ele estava com um lado, opa, vamos defender esse lado aqui, vamos defender esse lado aqui, vamos defender esse lado aqui. Maré mudou, opa, agora vamos defender aquele lado lá. E é, teoricamente, um social-democrata, que não se declara de direita, não se declara de esquerda, né? Então, teoricamente, é um social-democrata. Eu acho que
É o isentão, É o tal do Eu acho isentão. que aí mora um grande perigo, né? Aí acho que mora um grande perigo, cara. E eu acho que o Centrão vai vir com algum nome forte, né, apoiado por essa turma toda aí que está se organizando junto com o Baleia Rossi, vai vir um candidato forte, uma chapa fortíssima para ganhar a eleição do presidente Bolsonaro, né? E eu digo assim que se esses caras vissem que o Bolsonaro, se eles perceberem que o Bolsonaro é imbatível, vamos dizer assim, se sair uma pesquisa, não, o Bolsonaro ganha mesmo se vier qualquer um pelo Centrão, eles mudam na hora e vão apoiar o Bolsonaro da mesma forma que fizeram na eleição de 2018. Porque esse pessoal não tem ideologia, não tem. Quem está no poder, nós estamos juntos porque nós queremos mamar, né? Então, o perigo mora ali, nisso aí, justamente nisso aí, porque eles apoiaram o Bolsonaro justamente para poder fazer, na minha opinião, o que eles estão fazendo, né? O Rodrigo Maia chegou a apoiar o Bolsonaro apoiou a eleição dele para presidente da casa, existia um alinhamento, opa, a gente pensou, agora as reformas vão passar. Não passou nada, né? Então, não é porque recebeu o apoio e chegou lá que a coisa vai acontecer. Então, da mesma forma, vamos supor que o PT, que a esquerda, chegue no poder, né? Com essa turma, se o Bolsonaro, que queria tirar, que tinha como meta tirar essa corrupção toda, essa catrefada do poder, não conseguiu fazer, imagina essa galera chegando lá com o PT nos bastidores pedindo voto e tendo maioria na Câmara. Deus o livre, tá? Na minha opinião, vai ser um Deus nos acuda e concordo plenamente com o Cassiano, vai ser um período tenso para o Brasil, inclusive nas ruas, né? Vai ter quebra-quebra, acho que não tem como evitar isso aí se a coisa for por esse lado, como o Cassiano bem disse, como eu concordo, né? Infelizmente. Ok, meus amigos dos Três Pontos, olha, nós estamos no ar com o canal Três Pontos, a partir das 19 horas, toda quarta-feira para você, informação com opinião, um conteúdo relevante para contribuir aí com o pensamento crítico. Obrigado para você que nos acompanha. Nós estamos com 1h06 de live já. Obrigado para você que já nos assistiu. Obrigado para você que nos assiste com a gravação, que fica online no nosso canal do YouTube e também na nossa página do Facebook. Nós vamos agora nos dirigindo aí para o nosso último assunto da pauta de hoje, e nós não podemos sair daqui hoje sem comentar, sem conversar algo sobre a questão da vacinação, né? A vacinação que começou aí oficialmente no último domingo, com a divulgação da Anvisa, da aprovação da vacina, né? Da vacina, especialmente falando aí da Coronavac, que havia toda uma situação de dúvida ao redor aí da vacina, pelos percentuais que estavam demonstrando, por tudo que aconteceu nos dias que antecederam aí essa aprovação da Anvisa, os números, o governo de São Paulo dizendo que não podia demonstrar números porque estava proibido por contrato, aí demonstrando números divergentes de um dia para o outro, mas enfim, a Anvisa avaliou, todos os dados foram passados, diante ainda de uma situação de algumas dúvidas, né? A dúvida que, especialmente, a principal dúvida que paira no ar aí, eu vejo que é a situação de não se terem dados a respeito da aplicação da vacina para os grupos das pessoas com mais idade, né? Já que as pessoas que testaram essa vacina, o pessoal que fez os testes não estavam, né? Não tinha integrantes desse grupo de idade aí, então essa foi até uma dúvida colocada e deixada no ar pela própria Anvisa, né? No seu relatório. Mas houve aí um festival dramatúrgico também ao redor da aprovação dessa vacina, o Dória chorando, né? Se aproximando para pegar o melhor ângulo, deu para ver certinho lá, ele se aproximando lá da pessoa que ia ganhar a vacina para pegar o melhor ângulo, daí já chorando com a pessoa. Essa pessoa que ganhou a vacina, ela já tinha ganhado 2 doses anteriores, né? Era uma enfermeira que já tinha participado, ela tinha sido cobaia, já se oferecido para ser a cobaia, enfim, né? Para participar dos estudos do Coronavac, ele já tinha ganhado 2 doses, enfim, né? Todo um festival midiático
em cima dessa questão da vacina. E aí a gente até fica se perguntando se essa aprovação da Anvisa, não que eu seja contra a vacina, né? Com uma vacina segura, eu vacino os meus filhos e me vacino já há tanto tempo, né? Com vacinas seguras e tal. Agora a gente sabe que nesse curto espaço de tempo, o desenvolvimento da vacina e pelo próprio relatório da Anvisa, que ficou muitas lacunas ali abertas no próprio relatório que a Anvisa destacou, mesmo aprovando, né, a vacina. Então, essa exploração política e midiática da vacina talvez até tenha também forçado, de certa forma, a Anvisa a não se manifestar contrariamente, né, não tendo, sei lá, um argumento mais sólido na mão para pedir um pouco mais de estudo a respeito da vacina, mas obviamente que houve uma pressão também política e midiática, não só da Anvisa, né? Eu vejo que isso é uma coisa global, é algo global, a aprovação rápida aí das vacinas. Então, eu gostaria de uma opinião de vocês, meus amigos, a respeito disso tudo que tem acontecido nos últimos dias, a partir do domingo, da divulgação aí da Anvisa. Sabino, começa por você, então. Vamos lá. A gente já vinha falando, né, sobre isso nas lives anteriores, sobre a politização da vacina, degradante, né, vamos dizer assim, degradante, cara. Como você falou, essa cena do Dória abraçando ali a vacinada, nitidamente viu o melhor ângulo e tal. Cara, até aí, beleza, né? Ele tem o assessor dele que chegou nele, de repente falou: Dória, quando for lá abraçar a vacinada, pô, vira direitinho aqui para eu tirar foto e tal. Pode ser que ele tenha ensaiado. Tá? E quanto a isso, também eu não vejo problema. Eu acho que o problema está em isso ter objetivos eleitoreiros, né? Eleitoreiros e não ter objetivo de salvar a vida. Não vem com esse negócio de objetivo de salvar a vida, porque Minas tem uma atuação exemplar no combate ao coronavírus. O Estado tem gastado de uma maneira ética, de uma maneira correta, tudo dentro da lei, feito as compras com antecedência, com responsabilidade, tudo certo. E nem por isso o governador Zema coloca um monte de holofote em cima dele, nem por isso o Novo já colocou o Zema como pré-candidato a presidente, nem por isso. Por quê? Porque não é momento para isso. O momento é salvar vidas. E o que a gente está vendo o Dória fazer em São Paulo é uma coisa totalmente desnecessária e pior do que isso, cara, está dando um exemplo ruim para vários outros políticos que, de repente, estariam bem intencionados, mas, não vou ficar para trás, vou também aproveitar a onda midiática, sabe, aquela coisa de que a impunidade no Brasil é a regra e não a exceção, né? Então, um vê outro fazendo, vamos fazer também, e farinha pouca, meu pirão primeiro, e vamos nessa, vamos aproveitar que a mídia está falando sobre isso e vamos se promover. É isso que a gente viu desde o início, né? O próprio carregamento de vacina, quando chegou, né? A Coronavac, quando chegou, estava lá um cartaz falando do Dória, né? A vacina do Brasil sai de São Paulo, a vacina de São Paulo e do Brasil, sabe? Essa coisa que já no avião que veio já tinha lá que sabia que a televisão ia mostrar, então já estava lá uma propaganda do Dória, umas coisas assim, sem noção, né, de nada. Lembrando que o Dória é um empresário do ramo da mídia, né? Ele é do ramo da mídia. Então, no meu ponto de vista, uma eleição do Dória para presidente, pelo Centrão, eu não acho uma coisa de uma loucura, entendeu? Ainda mais agora com esse negócio que a vacina do Brasil aconteceu o que o Dória queria. A vacina do Brasil é a dele. Na mídia. A vacina do Brasil é a dele. E aí a gente vê aí o Centrão do Baleia Rossi, dessa turma aí querendo uma candidatura para derrubar o Bolsonaro. O Dória não está, na minha opinião, né? O Dória não está nem aí para a hora do Brasil, que ele quer saber de poder mesmo, ele está provando isso agora na pandemia, né? Politizando a morte de né, várias pessoas, enfim. Então esse é o nível do cara que provavelmente vai querer disputar a presidência com o Bolsonaro, né? E aí, meu amigo, e aí, né? Então, a vacina
péssimo, cara, politizaram a doença, politizaram a vacina, e é por isso que as pessoas não têm segurança em tomar a vacina, né? Se não fosse politizado, se fosse uma coisa coerente, com dados técnicos, as pessoas tomariam a vacina numa boa, a gente sairia dessa o quanto antes, a economia voltaria ao normal, beleza. Mas, pô, aí todo mundo coloca em xeque a vacina, e com razão, né? Quer dizer, todo mundo não, muita gente coloca em xeque a vacina e com razão. Como é que vai confiar? Será que o cara não fez só para se promover? Ou, enfim, como é que a gente vai confiar? Aí um especialista fala isso, outro especialista fala aquilo, e quem que eu vou acreditar, cara? Eu não sou especialista em saúde, vocês também não. Aí não vou tomar vacina, vou tomar vacina. É uma loucura, ninguém consegue ter realmente a informação como tem que ser, porque a gente não sabe em quem confiar. Quem dá para confiar? Em quem que dá para confiar a informação? Né? Então, é muito, muito triste isso que fizeram na doença, no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil. É muito triste e só mostra, né, comprova e colabora com aquilo que eu estava falando, e que os políticos precisam ter menos poder. A gente precisa rever essas leis, o Cassiano falou muito bem, revogar leis inúteis, tirar poder da mão de político. O político tem que ter poder limitado, E um cara que tem essa visão, inclusive que colocaria em pauta as reformas que o Brasil precisa na Câmara, é o Marcel Van Hatten, que está aí disputando a presidência da casa. Né? Mas a mídia nem fala sobre isso. Né? Está tendo uma disputa aí sobre a presidência da casa, fala só sobre o Coronavac. Né? Então, a própria mídia fazendo a parte dela para beneficiar o Dória, né? Que tudo indica que é um cara da mídia, é um cara que não vai querer briga com a galera dele. Uma outra frase que o Gilson Marques usou também na entrevista de sábado, ele disse que comparando o executivo com o legislativo. O executivo tem muita responsabilidade e pouco poder. E o legislativo hoje no Brasil tem muito poder e poucas responsabilidades. Né? Essa é uma leitura também muito certeira aí que o Gilson Marques fez aí da política brasileira. Mas vamos lá, Cassiano, sua opinião aí sobre vacina, show midiático, enfim, sobre essa situação que a gente está passando no país. É uma pena que esse assunto, né, tão importante, de uma gravidade enorme, né, que é o Covid-19, que é a pandemia do coronavírus, ela seja usada como palanque eleitoral. Né? Governadores políticos como o João Dória, né, claramente querem se aproveitar midiaticamente, né, do evento, né, do evento da vacina, e querem chamar a responsabilidade, atribuir a responsabilidade de salvadores da população, né, dos seus estados, e atribuírem a si, né, o papel de salvadores da população, o que não tem não faz o menor sentido, né, porque se existe um responsável, né, em primeiro lugar, que é responsável por salvar vidas é a própria pessoa, né, a pessoa, ela tem consciência, ela pode se cuidar, ela sabe o que deve fazer para se cuidar, as precauções que tem que tomar. E, em segundo lugar, são os inúmeros cientistas, né, e pesquisadores que estão lá trabalhando, batalhando para desenvolver essas vacinas, né, e até mesmo desenvolver medicamentos também, e tratamentos, né, tratamentos precoces, né, que mesmo sem comprovação científica ainda, mas que empiricamente têm sido evidenciados com eficácia, né, em muitos casos, aí, muitos pacientes que contraíram o vírus. E me baseando sobre essa frase que o Gilson falou, né, sobre as várias responsabilidades do executivo, mas poucos poderes, é exatamente o que está acontecendo com o presidente da República hoje, né, nesse aspecto do Covid-19. Os políticos, eles são tão canalhas, né, eu posso chamar assim, que agora eles estão querendo armar o cerco do impeachment, né, querendo atribuir a responsabilidade pelas mortes da população, das várias pessoas, né, que sofreram, que pegaram o Covid, atribuir ao presidente da República, dizendo que ele não teve a capacidade de gerenciar bem a pandemia, de que ele trocou várias vezes o ministro da Saúde, que ele bota pessoas que não têm conhecimento,
que ele anda sem máscara, que ele toma banho de mar sem máscara, né? Quer dizer, tem uma série de coisas agora, de acusações que essa turma está aproveitando, né, para fazer, justamente para tentar tirar do governo uma pessoa democraticamente eleita. E isso mostra realmente o enfraquecimento da democracia brasileira, né? A gente pode citar somente algumas ações, né? Eu posso não concordar em tudo, né? O que o governo, com toda a gestão do governo diante da pandemia, mas a gente tem que reconhecer que o governo ele liberou bilhões em recursos para os estados, né? Recentemente até para o próprio Amazonas, né? E o próprio governador do Amazonas recentemente deu uma entrevista dizendo, né? Elogiando, aliás, agradecendo, né? A ajuda que o governo federal deu. Depois que vários políticos e várias pessoas aí sem conhecimento de causa ficaram acusando aí o governo federal de ter feito pouco caso, né? Com a situação do Amazonas. E aí o governador foi lá e desmentiu dizendo que realmente recebeu, né? Receberam bastante recursos. Foi bilhões de reais para vários estados, deram ajuda, porque as pessoas só falam o seguinte, só falam em saúde pública, mas tem que olhar os efeitos colaterais da pandemia, né? Que é a questão econômica também, econômica e, por consequência, social, né? Olha o auxílio que o governo prestou para as empresas, né? Com a Lei Geral do Emprego, né, que permitiu às empresas suspenderem temporariamente contratos de trabalho, porque senão elas teriam que demitir os seus funcionários. Então, com essa suspensão temporária, flexibilizava a manutenção do emprego, né, as pessoas conseguiram manter muitas vezes seu emprego, liberou crédito facilitado para as empresas poderem financiar o seu capital de giro, precisarem fechar durante a pandemia, né, proclamou o maior programa de transferência da história do Brasil, que foram os auxílios emergenciais mensais, né, que foram liberados pelo governo aí para todas as pessoas, antes nem eram vistas pelo governo, né, elas nem eram reconhecidas no cadastro do governo, e que agora, depois, para poder liberar esse auxílio para essas pessoas, passaram a fazer parte do Cadastro Nacional de Pessoas e de pessoas ativas, né, do governo federal. Então, quer dizer, as pessoas não falam e esquecem de falar, inclusive, o bloqueio, né, a restrição imposta pelo Supremo Tribunal Federal lá no mês de maio, quando o Supremo diz o seguinte, não, o governo federal ele não tem essa autonomia toda que ele está querendo exercer. Quem vai decidir sobre o que fazer e o que não fazer, nos respectivos locais, são os municípios e os estados, ou seja, prefeitos e governadores. Tirou o poder do governo federal. E quando o presidente Bolsonaro diz assim, não, porque tiraram o meu poder, de fato, eu queria ajudar, eu queria fazer mais e fui impedido. Eu fui impedido pelo Supremo Tribunal Federal e se eu faço diferente do que eles me orientaram, eu posso cometer um crime de responsabilidade. Aí sim, crime de responsabilidade. Mas me desculpe, né, pessoal, as pessoas que dizem que o governo foi negligente, foi imprudente na gestão da pandemia, eu discordo. Eu acho que o governo fez muitas coisas que estavam ao seu alcance, legal e constitucional, né? E aí levou uma rasteira do Supremo Tribunal Federal, infelizmente, na questão das permissões, né, de auxílio à população e à saúde pública. E também deixou a desejar em alguns casos. Eu acho que, como exemplo, né, eu acho que o presidente deu alguns maus exemplos aí ao se portar diante das televisões, das câmeras, várias situações ele apareceu sem máscara, ele aglomerou, ele participou de aglomerações. Eu acho que ele poderia ter se controlado nesse quesito, mas, de maneira geral, como chefe de Estado, ele fez o seu papel, ele ajudou a população, ajudou hospitais, ajudou o sistema de saúde, e também tentou orientar a população com o famoso tratamento precoce, que mensagem postada no Twitter pelo Ministério da Saúde foi rapidamente apagada e impedida de ser divulgada pelo Twitter, pela própria rede social, que não concordo com essa atitude do Twitter. Eu acho que não disse nada demais, né? Você falar tratamento precoce, quando você fala em saúde pública, se você vai falar com um médico, você está fazendo, de certa forma, um tratamento precoce, não está? Porque você está escutando o conselho do médico. Ele está com o seu conhecimento médico e medicinal e clínico, ele está lhe tratando, de certa forma, porque ele está dizendo o que você deve fazer ou não fazer.
Então, tratamento precoce ele é muito amplo, né? O conceito disso é muito amplo. Em nenhum momento o Ministério da Saúde falou, por exemplo, que a pessoa devia tomar cloroquina ou ivermectina. Ele não falou isso. Ele disse que ele só orientou as pessoas a não esperarem o quadro clínico se agravar, gente. Isso faz toda a diferença. Se você buscar ajuda antes, quando os seus sintomas ainda são leves, as suas chances de sobrevivência são maiores, como em caso de qualquer doença, né? Então, eu não vejo espaço e nem mesmo razão para impeachment. Isso é uma besteira, é um grande circo que os políticos brasileiros estão armando, mais um circo, né, de vários outros, e eu acho que a população ela tem que ficar atenta, ela tem que se manifestar mais ativamente daqui para frente para defender o voto que ela deu lá nas urnas em 2018. Né? Nós não podemos permitir que o processo seja corrompido agora em pouco tempo de governo aí de presidente da República. E é uma pena que os governadores aí usem, né, como palanque eleitoral esse fato aí, esses acontecimentos do Covid-19, um assunto tão grave, tão importante, sendo usado como tribuna eleitoral. É uma pena e eu espero que a população saiba reconhecer isso, né, em 2022. Ok, Cassiano, a Vera Márcia também colocou Gostaria de comentar, Cassiano. Sim, só um pouquinho, Sabino, a É, Vera Márcia cortou aqui, aí. Delay. a Vera Márcia colocando aqui para a gente que concorda com você, Cassiano. Bolsonaro teria feito mais para acabar com a pandemia, mas não deixaram, agora querem culpá-lo. Também a Jéssica, a Aline Mora também está assistindo a gente aqui, o Maico, a Anise. Obrigado para vocês que nos acompanham pelo canal 3 Pontos. Ô, Sabino, qual é o teu comentário? Não, o Cassiano falou muito bem ali sobre... Peraí, só um pouquinho, cara. Perdão, cara, deu um problema aqui. O Cassiano falou muito bem ali sobre ser um circo, né? Sobre ser um circo. Por que eu digo isso, cara? Todo mundo sabe que para o Brasil andar, o presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes enviaram para a Câmara reformas, né? Reformas importantíssimas. Ou seja, o que a Câmara está querendo fazer com esse negócio de impeachment? Desviar a atenção do Brasil das reformas para isso aí, né? Então, se esse movimento das massas toma muito corpo, é muito fácil para o Rodrigo Maia vir para aceitar algum daqueles pedidos de impeachment e aí começar um circo no Brasil sem fim, que vai levar até as eleições, e aí mesmo que não se vota mais nada, né? Aí mesmo que vai sentar em cima das reformas não vai sair mais nada. Então, é aquela coisa, não é porque não é porque alguém não concorda com o que está sendo feito no governo que o governante precisa ser impeachmentado, né? Precisa ser tirado do poder sem ser por meio da eleição, né? A gente tem que, enquanto democracia, enquanto membros de uma democracia, a gente precisa entender que aonde que a gente tem que trocar o governante é na eleição, quando a gente está descontente, e não no canetaço, né? E não no canetaço. Tem que acabar com esse negócio de, não concordo, impeachment já. Isso é uma besteira tão grande, cara. Isso é uma besteira tão grande. Não é momento para falar de impeachment, concordando ou não concordando com o Bolsonaro, não é momento para falar de impeachment. O Brasil não aguenta mais um processo de impeachment, gente. Não, é justamente porque não é momento para isso. Justamente porque não há um crime, né? Não foi cometido nenhum crime, então o fato de não concordar, uma brincadeira, né? Qualquer situação, o pessoal está entrando com pedido de impeachment, está falando de impeachment, mas o impeachment hoje, né, não tem apoio, não tem o apoio popular, principalmente, não tem o apoio do vice, né? Porque o próprio vice seria o que iria assumir. E precisa ter o apoio dele também para que o impeachment seja feito, né? Primeiro que não tem crime, não foi cometido nenhum crime de responsabilidade por parte do governo, não tem apoio popular, não tem apoio do vice, por enquanto é só mimimi da oposição, né? Só que esse tipo de situação realmente, Potter, tira todo o foco das reformas que precisam acontecer e não estão acontecendo. Enquanto isso, o Brasil pena, né, por essas
por essas e outras ingerências aí da nossa Câmara e do nosso Senado, principalmente, e do STF, que tem contribuído grandemente para que toda essa bagunça permaneça. Gente, nós estamos com 1h29 de live, estamos, se ninguém tiver mais nenhum comentário, depois façam aí nas suas despedidas, mas nós estamos encerrando a nossa live de hoje, agradecendo, claro, a audiência de todos vocês que estão assistindo online a nossa live, vocês que vão assistir aí a partir das nossas plataformas, muito obrigado. O canal 3 Pontos com a sua live semanal toda quarta-feira, das 19 às 20 horas, 20h30 nesse caso, dependendo do calor das discussões, a gente avança um pouco aí, mas conteúdo, né, um conteúdo de qualidade para você, informação com opinião, contribuindo aí para o pensamento crítico. O Sérgio Bebel também está assistindo a gente, chegou no fim, né, Sérgio? Um grande abraço para você. O Sérgio, que é bastante ativo aí também nas redes sociais, sempre acompanha as publicações dele. Obrigado pela audiência aí do canal 3 Pontos. Sabino, para suas últimas considerações, seu boa noite. Show de bola, cara. Obrigado aí, Odair, Cassiano, pelo tempo precioso com vocês aí. Obrigado a galera que está nos assistindo. Obrigado ao pessoal que comentou. Eliomar, Wolfgang, Vera. Você comentou aí do Sérgio, né? Grande cara. Um abração aí pro Sérgio também. Mauri, enfim, toda a galera que nos acompanhou. Beijo do coração. Até quarta que vem, às 19 horas, como bem disse aí meu amigo Odair Silva. Abraço. Valeu. Valeu, Wilson Dirksen, meu amigo Wilson Dirksen, também está acompanhando. Chegou no fim, né, Wilson? Mas depois pode assistir a live que vai ficar aí no ar, pode assistir a live completa. Um grande abraço para o Wilson Dirksen. Cassiano, para suas considerações finais. Quero deixar uma boa noite a todos, né? Agradecer a participação também, a parceria, né? Novamente, dos amigos Odair e Sabino. E a todos aqueles que nos assistiram, nos ouviram, foram assuntos bem debatidos, né, assuntos do cotidiano aí que estão em evidência, né, nos últimos dias. E também quero encerrar, né, com duas colocações, três, aliás. Primeiro, fazer uma correção sobre o aplicativo que eu citei na última live, né, que se chama Signal e não Signal, né? Signal na verdade, o sinal é sign em inglês, né? Mas signal se lê e se escreve signal. Como se escreve, se pronuncia também. Quem me corrigiu foi a Juliette. Juliette, né? Ela que mandou uma mensagem ali, inclusive conhecida do Sabino, que assistiu ali a última live. Agradeço pela correção. E fazendo também mais uma observação, né, sobre o governo Trump. Né? Trump perdeu as eleições, não foi a atitude correta dele ter se ausentado da inauguração, do discurso inaugural do Joe Biden, né? Isso não acontecia desde 1869, acho que ele deveria ter participado, e acredito que não tenha aceitado a derrota ainda, mas o governo dele foi um dos melhores dos últimos tempos nos Estados Unidos, e espero que seja reconhecido, né, como o governo que proclamou a menor taxa de desemprego da história de todo dos Estados Unidos da América. Então, vejo que foi uma eleição que injustiçou um bom governo feito pelo Trump. E, para encerrar, cito a frase do ex-presidente americano Harry Truman: se você você não pode ficar rico com a política, a menos que você seja um corrupto. Um abraço, pessoal. Boa noite. Boa noite, meus amigos. Boa noite para você que nos acompanhou. Até na quarta-feira que vem, com mais assuntos, com mais informação, com mais debate para você. Até lá, obrigado pela audiência.